boa noite, igreja. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Muito bom. Meus irmãos, domingo passado, pela graça de Deus, nós iniciamos essa série de mensagens que se intitula Como Foi, Como Deve Ser, que expõe o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, o início da igreja de Cristo na terra, como aconteceu, como se deu, quais foram os principais acontecimentos, para nós olharmos como foi que aconteceu e entendermos como Deus espera que aconteça no dia de hoje, e isso através da minha e da sua vida. Amém? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o evangelista, que também escreveu o seu evangelho. E portanto, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1, dos versos 6 até o verso número 11. Atos dos Apóstolos, logo após os Evangelhos, capítulo 1, dos versos 6 até o verso de número 11. E hoje nós veremos sobre a ascensão aos céus de Jesus. Atos, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo que restaurarás? E ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando ao Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem encobriu aos céus os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Abaixa sua cabeça e ora a Deus. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento tão importante que nós temos ao longo da nossa semana, de ouvir a tua voz formalmente. E nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Abra, Pai, nosso coração, abra, Pai, nosso entendimento, para que nós consigamos, Pai, enxergar todas as verdades contidas aqui, e que isso possa mudar o nosso comportamento, o nosso caráter de dentro para fora, para nós sermos de fato, Pai, testemunhas reais do seu poder, do poder do Evangelho em nossas vidas, e impactar esse mundo aí fora. Essa oração, Pai, que fazemos, de forma alguma aqui nos nossos méritos, mas de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme vimos no domingo passado, quem veio, espero que se você não veio, você tenha visto o vídeo que foi colocado depois lá. Nós iniciamos essa série de mensagens no livro de Atos, onde nós teremos a fundação da igreja por Cristo Jesus aqui na terra, e a comissão, ou seja, o mandamento que foi dado por ele, para nós irmos e pregarmos o Evangelho até os confins da terra, ou seja, até onde que as pessoas vão serem alcançadas, nós como cristãos temos que fazer. E isso começa por onde você está, e no nosso caso é aqui nessa cidade, aqui em Queiroz. Como vimos no sermão anterior, 3 eventos precedem a descida do Espírito Santo aos discípulos no tão famoso dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E o primeiro é o que nós vimos no domingo passado, que foi a promessa do Espírito Santo. Isso voltei na mensagem do domingo passado. Hoje nós teremos o segundo, que é a ascensão de Jesus, ou seja, quando Jesus foi levado aos céus. E depois o terceiro, a substituição de Judas, porque como vocês sabem, Judas traiu Cristo e por conta do seu orgulho ele se matou, mas precisava ter 12 apóstolos, a missão dada por Cristo. E isso será o tema da próxima mensagem. É necessário que tivesse um número de 12. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, amém? Domingo passado nós vimos que a promessa do Espírito Santo de Deus já havia sido revelado nos profetas do passado, dos profetas do Antigo Testamento, depois por João Batista.
E depois pelo próprio Jesus dizendo sobre o envio do Espírito Santo. Para quê? Para capacitar os discípulos para cumprir a missão de evangelizar os povos. Jesus então disse para eles, naqueles dias, que eles aguardassem em Jerusalém até que isso acontecesse, até que a descida do Espírito Santo viesse. E em seguida Jesus ascenderia ao céu. Aliás, Jesus ascenderia ao céu e pediram para esperar até o Espírito Santo descer sobre eles. E vem hoje o texto que nós veremos sobre a ascensão, esse momento em que Cristo ele é elevado aos céus, após cumprir a sua missão aqui na terra, após dar as últimas informações, dar os últimos mandamentos aos discípulos. É o que nós vemos no texto de hoje. E no verso 5, Jesus diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E eles então lançam sobre Jesus uma pergunta que está no verso seguinte, o verso número 6. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não feche. Nós vamos ir ponto a ponto desse texto, amém? Vamos ver essa pergunta. Leia comigo o verso número 6. E os que se haviam reunido perguntaram: Senhor, é este o tempo do batismo com o Espírito, ou seja, o tempo do batismo com o Espírito Santo, em que restaurarás o reino para Israel? Meus irmãos, como Jesus havia prometido que o Espírito desceria sobre eles, não muito depois daqueles dias, isso despertou essa pergunta que os discípulos fizeram a Cristo. A restauração do reino de Israel seria então no dia em que eles recebessem o Espírito? Essa foi a pergunta. E a pergunta, a motivação dessa pergunta é porque eles eram judeus. E a pergunta era sobre o reino do Messias, o reino messiânico. E esse derramamento do Espírito Santo consiste no quê? O Messias sendo aquele, presta atenção que isso é importante, o Messias a qual aquele estaria cheio do Espírito Santo e que teria poder de derramar esse Espírito sobre o seu povo. Essa era a visão do judeu. Meus irmãos, essa pergunta se deu porque na cabeça deles, o Messias, como é que o Messias viria? Viria como um rei, né? Um general de mão forte, que iria subjugar todos os reinos da terra, onde Israel reinaria junto com o Messias. Essa era na cabeça do judeu. E esse era o entendimento que eles tinham e mantiveram. Eles não haviam entendido ainda que o estabelecimento do reino dos céus, de forma plena, seria em duas etapas. Nós somos tão privilegiados, nós sabemos isso hoje, através das Escrituras. Eles não sabiam. Será em duas etapas. A primeira com Jesus vindo de forma o quê? Humilde, como servo sofredor, para morrer pelos pecados do seu povo. E depois, num segundo momento, vindo em glória para consumir o reino. Consumação do reino aqui na terra. Na primeira vinda, Jesus o quê? Inaugura, ele começa o reino. E na segunda, entrará o quê? A restauração, a consumação. Isso é o que aconteceu e isso é o que irá acontecer. Mas na cabeça de um judeu naquela época, essa conta não fechava, não batia. Aliás, eles queriam que fosse como eles haviam entendido. E a luta deles com essa ideia, meus irmãos, isso é até hoje. Se você for a Israel hoje, é da mesma forma. Por isso que eles rejeitam Cristo até o dia de hoje. Eles queriam que a consumação do reino de Deus na terra seria quando o Messias chegasse. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém na semana da Páscoa, como que Jesus entrou em Jerusalém na semana da Páscoa? Montado no quê? Num cavalão branco, bonito? No que ele entrou montado? Um jumentinho. E o povo gritava: Hosana, Hosana nas alturas. O que quer dizer Hosana na língua deles? É salva-nos. Porque eles tinham essa esperança de que Cristo seria o general que iria libertar eles do jugo dos romanos. Salva-nos, mas não foi da forma como Cristo faria na cruz. Eles não queriam da forma como Cristo fez. Eles queriam que ele fosse um grande general, que ele lideraria a nação contra o domínio dos romanos.
E eles naturalmente porque se frustraram muito quando viram Cristo pendurado numa cruz. Eles não esperavam por isso. Mas agora, Jesus estava vivo, ressuscitou dentre os mortos, o que reacendeu de novo a esperança daquele povo. Será que agora então, Senhor? Essa é a pergunta. Será que agora então é que o bicho vai pegar? Porque achamos que foi antes. Não foi, o Senhor morreu, mas o Senhor voltou, então é agora. Será que é agora que a gente vai tocar fogo no barquinho? Esse era o contexto da pergunta que eles fizeram a Cristo. Irmãos, a motivação dos discípulos em fazer essa pergunta no verso 6 motivou a Cristo a responder no verso 7. Leia comigo. Verso número 7. Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Amém. Meus irmãos, aqui Jesus não nega que haverá uma restauração do reino de Israel. Ele não nega. Mas diz que isso não é da conta deles. Quando que isso vai acontecer? Jesus diz que não compete a eles ou a quem quer que seja saber. Meus irmãos, aqui tem um detalhe muito importante que está nessas duas palavras escritas no verso 6. Veja aí, ó, tempos e épocas. Essas duas palavras. Quando foi escrita e inspirada por Deus na língua original, do grego, tempo foi escrito como cronos, que é o tempo que a gente mede no calendário, aí tem cronograma, cronômetro, ok? E época foi escrito como kairos, que em grego significa momento oportuno, momento apropriado. Jesus está dizendo que o cronos e o kairos já havia sido determinado pelo Pai por sua autoridade. E isso antes mesmo da fundação do próprio mundo, antes mesmo da criação do próprio mundo. Ou seja, quando acontecerá esse tempo na história da salvação, já foi determinado por Deus. Deus já sabe. Mas o ponto que Jesus está tratando aqui com eles, e também comigo e com você essa noite, é que quando tudo isso irá acontecer, presta atenção que olha, aqui é muito importante. Quando tudo isso irá acontecer, era irrelevante perto da missão que eles haviam acabado de receber. Isso não significa que escatologia, ou seja, estudar sobre as coisas futuras do livro de Apocalipse, né, não tem a sua importância. Não é isso. Pelo contrário, tem muita importância sim. Mas o que Jesus está dizendo naquele momento, escatologia era menos importante do que missiologia. Ou seja, entender, compreender a importância da missão a qual Jesus havia acabado de dar a eles. E isso tem que falar muito a mim e a você. Sabe por quê? Tem gente que hoje em dia se apega muito mais no que está para acontecer e esquece de cumprir a missão que tem que ser feito quando? Agora. A pessoa vive com a cabeça lá e esquece de viver o aqui. E a ordem foi dada para eles e para mim e para você, porque não compete a mim e a você saber quando foi. Nem Cristo sabe, é só Deus, o Pai que sabe. E a missão que foi dada não é para lá, é para agora. É agora. A pessoa fica com a cabeça e o coração correndo atrás de pastores, de mestres, de gente que anuncia para os quatro ventos que Deus disse a ele que o fim vai ser assim, o fim vai ser assado. Eles determinam até quando será, com data, hora marcada, e o povo vai atrás. Como o povo gosta disso. Quantas pessoas morreram ao longo da história por dar ouvido a essas pessoas, como essas que dizem ter parte com Deus ao ponto de saber o que nem Jesus sabia. Deus não revelou para o Filho, mas revelou para esses cidadãos aí. É isso que eu fico impressionado.
Mas aquele que não lê as Escrituras, corre atrás de quem? Da Escritura não, corre atrás deles. Nem Cristo, nem o Filho, somente o Pai sabe esse dia. Portanto, irmão, saber sobre o tempo disso não competia a eles e não compete a mim e a você. Somente a Deus, que a palavra dele nos diz, na sua autoridade. Amém, igreja? Amém. O que competia a eles no passado e para mim e a você nos dias de hoje é o que? A missão que foi dada. Todo aquele que crê no Senhor, é a missão que foi dada. Amém? Amém. Outro ponto importante aqui é justamente o foco que Jesus queria que os discípulos tivessem. E isso também inclui eu e você. Lê novamente comigo os versos 7 e 8. Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas, e aqui está o contraponto, onde eles tinham que focar, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer em vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a missão. E aqui tem uma lição preciosa para aqueles discípulos do passado e para mim e para você também. Eles perguntaram a Jesus: quando o Espírito viesse sobre eles, se seria a hora da restauração de Israel, certo? Como foi que eles perguntaram agora há pouco? Eles estão preocupados com o quê? Com Israel, ou seja, com eles próprios. E o que Jesus disse? Vá e pregue o Evangelho ao mundo todo. A preocupação deles era com a casa de Israel. E Cristo fala: vai e prega o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Isso aqui para o judeu era o fim da picada. Pois eles achavam que o reino de Deus era só para eles. Só para eles, mais ninguém. A ideia, a visão de um judeu era, sabe, estreita, pequena. Eles estão no reino, beleza. Os outros, não. Os outros são gentios, povo estranho. Não. Eles nem merecem. O Messias é judeu e veio para os judeus. E isso na cabeça deles era um fim em si mesmo. E Jesus diz: não. Negativo. Mundo todo. Mundo todo. E aqui abre uma questão onde envolve diretamente eu e você. Se nós colocarmos a igreja no lugar de Israel, nesse contexto aqui, muitos de nós estamos agindo da mesma maneira que eles. Preocupados com nós mesmos, mas nem aí com o restante do mundo. Quer ver? Vamos lá, vou fazer um exercício aqui. Eu nem vou falar hoje, vamos falar de domingo passado para cá. Quantas pessoas aí fora, na cidade, ouviram sobre Cristo, sobre o Evangelho que tem feito na minha e na sua vida, através de você? Quantas pessoas? Conta na sua mente. Com quanto? De domingo para cá, não vou nem falar hoje, domingo a uma semana. Quantas pessoas ouviram falar de Cristo através da sua pregação do Evangelho? Se a gente levar em conta aí, um dia tem 24 horas, onde pelo menos dessas 24, umas 10, nós estamos em condições de falar com as pessoas. Isso vai dar mais ou menos umas 70 horas, mais ou menos, na série. Mas vamos trazer isso para 40 horas só. 40. E dessas 40, distribuídas ao longo dos dias da semana, durante o trabalho, durante a escola, o papo com a vizinha, varrer na frente, encontro casual na cidade com as pessoas ao longo do dia. Quantas vezes nós falamos de Cristo às pessoas, somente nesse tempo que eu enxuguei aqui? Daria para, no mínimo, com sobra, pelo menos umas 10 pessoas. É ou não é?
10 não, cobrou, é muita gente. Então vamos lá, 5 pessoas. Acho que 5 falou, não falou? 5. É muito ainda? 3. Uma. Irmãos, uma semana, uma pessoa pelo menos, a sua boca abriu para falar de Cristo. Uma pessoa. No trabalho, na fila do posto de saúde, no banco, quando você vai no banco pegar um dinheiro ali ou resolver um problema. Na fila da tua casa, quando você está na fila da tua casa, não passa as pessoas. Ali pelo menos você falou, não falou? Uma pessoa pelo menos é certeza, não é, irmãos? Amém, irmão? Olha que interessante. A palavra que Cristo usou aqui, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha em grego significa mártir. Mártir, ou seja, a mesma palavra que usamos a martírio. E por que Cristo usou essa palavra aqui? Porque naquela época, de fato, você ser testemunha dele, ou seja, abrir a sua boca para dizer o que significava Jesus na tua vida, poderia sim acabar em morte. Como de fato, eventualmente aconteceu com muitos discípulos ao longo da história. Por ser testemunhas de Cristo, eles eram o quê? Caçados, lançados aos leões, mortos ao fio da espada, crucificados, queimados vivos. Você ser testemunha da pessoa de Jesus, da sua obra, dos seus ensinamentos, e particularmente sobre o fato que ele ressuscitou dentre os mortos, era motivo suficiente para custar a vida de uma pessoa, para custar a vida de um discípulo. Mas eles testemunharam tudo sobre Jesus. Lembra do sermão de domingo passado? Quem veio, quem assistiu depois, sobre as verdades incontestáveis que nós vimos? Nós vimos uma verdade incontestável, nós sustentamos até o fim. Até o fim. Até o fim. Se é uma verdade realmente, até o fim. E eles sustentaram. E isso custou a vida da maioria deles, entre o primeiro até o quarto século dessa época. Mas e hoje em dia? Em muitos lugares do mundo continua igual, da mesma forma. China, Coreia do Norte, diversos países da Ásia, Oriente Médio. Sabe por que continua igual nos dias de hoje? Porque as testemunhas também continuam as mesmas, alicerçadas no quê? Em verdades incontestáveis. As mesmas verdades dos servos da onde? Do passado. As mesmas verdades ditas, ensinadas e aprendidas onde? Nessa igreja. E por mais que eles perseguiam os cristãos, levavam eles ao martírio, eles continuavam a testemunhar, a pregar a missão que foi dada. Inteiros. Quantas pessoas, quantas testemunhas de Jesus foram martirizadas no cumprimento da mesma missão que foi dada para eles, que foi dada a mim e a você? Quantas pessoas foram martirizadas aqui em Queiroz por pregar o Evangelho? Que vocês sabem. Nenhuma, né? Por que será? Das duas, uma. Ou a verdade já não é mais tão incontestável assim, ou nós não estamos sendo testemunhas, como os servos do passado foram. Sabe por quê? Porque, irmão, Deus foi muito claro. Nós haveríamos de encontrar dificuldades.
em todo o contexto desse livro de Atos, todo o contexto do livro encontra-se aqui, nesse verso número 8. E outra coisa que chama a atenção aqui é no final do verso: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Repare que a forma que Cristo disse foi, digamos, concomitante, ou seja, a ordem foi para que seja ao mesmo tempo, simultaneamente, tanto em, como em e até os confins da terra. Não era para ser primeiro em Jerusalém e toda a Judéia, segundo em Samaria e terceiro até os confins da terra. Não foi isso que Cristo disse. Era para ser ao mesmo tempo. É óbvio que naturalmente aconteceu de forma o quê? Progressiva. Ou seja, Jerusalém era o centro de tudo, onde tudo iria começar. Porque o Espírito Santo seria derramado sobre eles na festa de Pentecostes. Lá em Atos 2 vamos ver isso aqui. Mas depois houve um outro evento, igual Pentecostes, lá em Samaria. Atos 8. Em Atos 10 e 18 aconteceu a mesma coisa em Éfeso, com o apóstolo Paulo. Esse foi o progresso, o avanço do Evangelho pelos primeiros discípulos. Atos 2 em Pentecostes, Atos 8 em Samaria, e com o apóstolo Paulo entre os gentios já, nos confins da terra, em Atos 10 e Atos 18. E nesse contexto de confins da terra, cá estamos eu e você, reunidos numa igreja do Senhor Jesus, porque alguém um dia cumpriu essa ordem dada. Alguém um dia cumpriu a missão que Cristo deu a eles. E louvado seja Deus por isso. Porque se você está aqui, é porque essa missão por você foi cumprida, irmão. Amém? Jesus diz que tudo isso acontecerá, mas vocês devem esperar em Jerusalém o Espírito Santo descer. Olha que interessante aqui. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer em vós. Poder para quê? Para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Esse é o poder do Espírito Santo na vida do crente. Outra coisa interessante, a palavra de Deus ela é impressionante. A palavra poder usada aqui, sabe qual é? Dinamis. Que vem a palavra o quê? Dinamite, que você conhecemos. Nós sabemos o poder que uma dinamite tem, não é? Pois é a mesma palavra que foi usada aqui. O poder que Jesus se refere aqui não era só para fazer sinais, prodígios ou maravilhas, como eventualmente os apóstolos passados fizeram. Mas era poder, sabe do quê? De ousadia. Ousadia. Poder para a pessoa ser ousada, para a pessoa ser corajosa, para a pessoa enfrentar a morte se preciso, os perigos e todos os desafios daquela missão dada naquele tempo. E sem sombra de dúvidas, abrindo um imenso parênteses aqui, sem sombra de dúvidas, precisaria muito mais poder para ser ousado em pregar o Evangelho do que para fazer sinais e maravilhas. Você precisaria ter, naquele contexto, você teria muito mais poder de ousadia para abrir a sua boca do que de fazer milagre. Você pregar num ambiente onde você de fato poderia ser martirizado, ser um mártir, requer muito mais do cristão do que fazer sinais e maravilhas. Porque sinais e maravilhas geralmente não provocam a hostilidade de ninguém. Pelo contrário, o pessoal fica até espantado. Você pregar o Evangelho naquela época custaria sua vida. Fazer um milagre, pelo contrário, ajuntaria todo mundo ao seu redor. Agora, ser testemunho de Cristo
testemunhar sua ressurreição, chamar todo mundo para arrependimento, esteja certo. Você teria problema na sua vida. Vocês acham que hoje é diferente? Haveria sim perseguição. Haverá sim perseguição. Tanto que a ordem foi que começasse a fazer isso na cidade mais dura, mais cruel. Na cidade que 40 dias antes colocaram Cristo na cruz. Agora diz para mim, precisaria mais poder para fazer sinais e maravilhas diante daquele povo de coração duro que acabaram de crucificar Jesus, ou poder de ousadia para saber de todo o risco que um discípulo correria, abrir a sua boca e ser testemunho de Cristo para um povo que crucificou o próprio Senhor? Percebe a diferença? Sabe o que eu acho engraçado? É que quando se trata de poder do Espírito Santo, as pessoas focam justamente onde não há mais necessidade, como havia naquele tempo, que são o quê? Os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam. Mas hoje, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que fazer e acontecer. E um detalhe: a autoridade que vem só de Deus, só Deus tem, que nós vimos no verso 1, agora não. Agora as pessoas passam a ter também, da mesma forma, da mesma maneira. Já não é mais pela necessidade, pela vontade de Deus, agora é pela demonstração do poder pessoal da pessoa. Ela passa onde bem entender, a fazer aquilo que ela bem entende. Noite de milagres, noite da cura, noite da libertação, noite disso, noite daquilo, e o povão corre atrás disso. Gosta disso. Você quer ver essa igreja lotada? Você quer ver essa igreja lotada do dia para a noite? Ao invés de vocês saírem daí como testemunho, com poder de ousadia para falar de Cristo para as pessoas, pregando o evangelho sério, genuíno, começa a falar do poder do apóstolo Paulo que prega aqui, não do outro, do apóstolo Paulo que prega aqui, não do Saulo, do Paulo Marcos que prega aqui, na igreja batista de Queiroz. Nossa, lá é só unção, é só poder do Espírito Santo. Você vai ver gente sair pelo ralo do banheiro aqui. Nós vamos precisar comprar um estádio, essa cidade, para encher de pessoas. Não vai caber. Nem de Queiroz, as de fora virão também. Mas poder de ousadia para você pregar o Evangelho conforme a missão que foi dada por Cristo. Será que estamos fazendo isso aqui direito? Será que nós estamos fazendo isso direito? Meus irmãos, uma igreja, ela só cresce de forma sã, de forma sadia, pautada no poder do verdadeiro Evangelho, não é através de sinais e maravilhas, mas é do poder genuíno que a própria palavra de Deus tem. Uma igreja sadia, ela só cresce, ela só vai crescer nesses moldes, quando essa igreja começar a ser testemunha real, testemunha fiel de Cristo Jesus, aos lugares que ela vai, que ela frequenta, que ela vive, abrindo a sua boca com ousadia, vindo do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o foco que nós temos que ter. É isso que Cristo espera de mim e de você. Amém, irmãos? Hoje nós não necessitamos mais de fazer sinais e maravilhas como os servos do passado. Lá os fundamentos da igreja estavam sendo lançados. Lá os sinais eram feitos para que as pessoas crescem no poder de Jesus como Filho de Deus. Hoje, eu e você, nós sabemos disso, porque nós temos o Evangelho nas nossas mãos. Eles não tinham ainda. Tudo estava sendo escrito, tudo estava sendo registrado. Mas mesmo assim, Deus ainda realiza sinais e maravilhas através da oração do justo. Justo que eu digo aqui são pecadores justificados pelo sangue de Jesus,
que reconhece a sua condição miserável, mas se coloca com ousadia para cumprir a missão que foi dada, de levar o Evangelho até os confins da terra. E o poder para fazer curas, para fazer milagres, não é porque eu e você queremos, nem acontece a nossa revelia, mas é quando Deus assim decide fazer, no lugar e no tempo dele, e não no meu e no nosso. Amém? Aprenda essa diferença, para você não correr atrás de ventos de doutrinas falsas por aí. Tudo é feito pelo poder de Deus, não pelo poder de ninguém. Pregue o Evangelho, abra a sua boca. O poder do Espírito Santo já está em você. Creia e perceba isso, seja ousado e faça, irmão. Amém? Meus irmãos, Cristo disse tudo isso antes de subir aos céus. Será que é importante isso? Sabe, o último recado, pensa comigo, o último recado de Cristo para você, aqui na terra, o último, Ele falando pessoalmente a você, Ele vai e fala isso para você. Será que isso era importante? Ele próprio disse o que fazer e não se preocupar com o que Deus vai fazer. Ele disse para você se preocupar com o que você tem que fazer. Ele disse tudo isso aos discípulos do passado e a mim e a você, e ele ascendeu ao céu. Lê comigo o verso 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Meus irmãos, a ascensão de Jesus se deu no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Betânia. O próprio Lucas diz isso no final do evangelho dele. E a ascensão de Jesus é importante para Lucas, porque fica registrado que Cristo de fato era quem? Messias, que subiu aos céus e se assentou à destra de Deus, se assenta no trono de Davi, cumprindo assim todas as promessas feitas aos profetas do passado. E dos céus Jesus recebe de Deus o poder para derramar o Espírito Santo, que vai acontecer em Atos capítulo 2, nós veremos em seguida. E isso revela que ele, lá da glória, Jesus continua a guiar a sua igreja no cumprimento da missão que foi dada. Portanto, igreja, seja confiante, tenha fé. Nosso Senhor vive e Ele reina ao lado de Deus, amém, irmãos? Não precisa ter covardia, ter medo, ter vergonha. E aqui um detalhe importante, alguns aliás. O texto diz que Jesus foi o que? Levado às alturas, ou seja, um poder atuou sobre ele, que não era dele, mas do Pai. Do Pai. Outro detalhe é que isso aconteceu quando quem? Os discípulos olhavam. E por que isso aqui é importante? Eles eram o que? Testemunhas oculares. Por isso eles seriam o que? Mártires. Por essa verdade eles dariam o que? A sua vida. E também porque essa é a forma que Deus estabelece o padrão da volta de Cristo. Assim como ele foi visto sendo elevado aos céus, também será visto quando descer dos céus para julgar toda a terra. E o texto nos diz que uma nuvem encobriu o olhar de todos. Está fechada essa porta? Ali? Essa nuvem não era uma nuvem qualquer, mas a chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus. A mesma nuvem que nós vemos cobrir Moisés no Monte Sinai, a mesma nuvem que guiou o povo de Deus durante a travessia do deserto, a mesma nuvem que cobriu o propiciatório da Arca da Aliança. Quando a Shekinah cobre a vista de Jesus, a vista deles, era como se dissesse assim: te recebo em volta, meu filho.
da missão a qual dei a você. Outro detalhe importante aqui nos versos 10 e 11, sobre dois homens vestidos de branco que aparecem do nada. Lê comigo, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo que vocês viram ele partir. Meus irmãos, é evidente que aqui são dois anjos enviados por Deus, em forma humana, para ser percebido por eles. Não foi dito assim. E eles disseram: lavachúrias, candelabrinaias. Foi isso que está escrito no texto? O que eles disseram? Homens galileus, por que estáis olhando ao céu? Na língua deles. Aqui está outra prova que quando o anjo se manifesta, língua de anjo, o anjo fala na língua, o homem entende. Não é isso que você ouve aí fora? É evidente que esses anjos vieram para dizer a eles, fazer eles voltarem a si, porque eles estavam assim, atônitos olhando para o céu. Tomaram forma humana e perguntaram a todos que estavam ali, provavelmente assim, de boca aberta vendo Cristo subir: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Sabe quando você fica em um estado de choque? Acontece alguma coisa que você não consegue nem se mexer? Provavelmente era isso que aconteceu com eles ali. E quando eu e você estamos assim, precisa o quê? Alguém chegar e acorda, para fazer a gente voltar assim. A gente permanecer no estado de choque, corre o risco de até de duvidar do que aconteceu. Tem pessoas que no estado de choque é tão grande, depois, você viu o que aconteceu? Não. Ela nem percebe o que aconteceu. Aqui fica evidente o zelo de Deus com os seus discípulos, mas também com a obra a qual eles tinham que fazer. Isso fica evidente nas palavras dos anjos, na continuação do verso 11. Lê comigo aí, Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. É como se Deus pegasse eles assim, com a boca aberta, e sacudisse, falasse: bora lá. Esse é o Filho de Deus, ao qual vocês são testemunhas da sua obra. Mas bora, filho, vamos. Missão já foi dada. Esperando o quê? Vamos começar a trabalhar. Agora é com vocês. Essa responsabilidade foi dada a vocês. Eu fico impressionado porque até isso Deus precisou fazer com o homem, diante de toda a maravilha que o homem estava presenciando. Muito bom. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a palavra de Deus na Bíblia, ela nos é suficiente, mas ela não é exaustiva. E por que eu afirmo isso? Porque Deus não revelou tudo para a sua igreja. E esse texto deixa muito claro isso. Nós não sabemos tudo sobre Deus, sobre a sua providência, pois Ele fez questão de não revelar isso para mim e para você. Só que a gente, como bons curiosos que nós somos, queremos saber logo o fim das coisas, né? Mas o que se refere a Deus, essa revelação da nossa vida como igreja, esse futuro ele é blindado, ele é selado. Nós não sabemos. A gente cabe a revelação de Deus de um dia de cada vez, um dia após o outro. O Cronos e o Kairos que vimos recentemente, o tempo e o momento oportuno que vimos há pouco, o Pai reservou por sua autoridade. Reservou a Ele. Você não sabe, nem eu. E para que Ele fez isso?
para que eu e você confiemos nele, e para que os homens temam a ele, porque você não tem o controle do tempo na sua vida. Ah não, deixa eu tenho 35, 40 anos, eu vou no boteco, encho a lata até os 70, 80, depois eu penso em Cristo. Você não sabe se você levanta da sua cama amanhã cedo. Não, depois eu vejo isso. Eu vou na festa lá com os amigos, eu deixo a mulher em casa, deixo o marido em casa, os filhos, e vou lá bagunçar, e deito e rolo, e faço e aconteça. Depois de ficar velho, com a minha mãe, eu vejo isso aí. Você não sabe se você chega de volta na sua casa. E a pessoa segue, achando que ela tem o controle da sua vida. Você não tem, irmão. Você não tem o controle da sua vida. Se Deus vier te buscar a tua alma hoje, como que você está diante de Deus? Responda essa pergunta a você mesmo. Para onde você acha que vai? Se Deus chegar hoje e falar: hoje eu quero a tua alma. As pessoas brincam com isso, levam isso na brincadeira, como se fosse história da carochinha. Você não sabe o momento em que você vai ser chamado. Você não sabe. Só Deus sabe. E a prova desse texto, Ele não revelou tudo a mim e a você. Sabe para quê? Para que você confie nele. Para que eu confie nele. Para que eu e você temamos a Ele. O Pai reservou por sua autoridade, não pela minha e sua. Deus mandou te falar. Não mandou. Não mandou. Ele mandou através do Evangelho de Cristo as últimas palavras de Deus ao homem. Para que você confiemos nele. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Muitos mistérios foram anunciados aqui. Você lê aqui, mas não foi revelado a mim e a você. Não foi. O que passar disso é especulação pura, é enganação pura. Deus revelou a mim e a você o que é necessário, e temos que ser gratos. Ser gratos e olha que não está o perigo. Ser gratos e nos conformarmos com isso, porque tem gente que não admite. Como assim? Na sua igreja? Não, na minha igreja é Cristo. Mas só tem Cristo, não tem milagre? Não, tem Cristo. E a palavra de Deus. Mas não tem tremor, terremoto? Não, é Cristo e a palavra de Deus. Tem pessoas que isso não é suficiente. Deus revelou a mim e a você o que é necessário. E nós temos que ser gratos e nos conformar com isso, a fim de vivermos aqui nessa terra para a honra e para a glória dele, para que eu e você possamos alcançar a glória de Deus. Amém? Amém. As promessas dele vão se cumprir. Não se iluda. As promessas de Deus, por final, vão se cumprir, mas somente a ele compete isso. Eu e você temos que caminhar ali, sempre vigilante, alerta, enquanto aguardamos o quê? As próximas portas da minha e da sua vida, como igreja de Cristo. Amém, irmãos? Um dia por vez. O poder do Espírito Santo derramado nos discípulos do passado, e em mim e em você, no momento da nossa conversão, que seja para não buscar especulações sobre o sobrenatural de Deus, pois isso compete somente a Ele, segundo a sua vontade, mediante a necessidade real de edificação da igreja, não de edificação pessoal. Não como se fosse uma torneira, a pessoa que abre e fecha no céu ao bel prazer dela. Mas o poder do Espírito Santo que está em nós é para nos capacitar a sermos o quê? Testemunhas de tudo isso aqui. Há um mundo que cada vez mais está apertando o cerco contra mim e a você. Um mundo que está cada vez mais incrédulo,
fazendo você acreditar que você tem tempo, que você pode, mas você não tem, você não sabe, você não pode. Somente Deus tem o poder na minha e na sua vida, amém, igreja? Não cabe nessa armadilha. Um mundo cada vez mais incrédulo, que está envolvendo cada um de dentro da igreja, como uma cobra, devagarinho, e a pessoa, que legal, que legal, e está ali, ó, a cada dia sendo arrastado lá para baixo, e não percebe. Meus irmãos, que a nossa confissão de fé, aquilo que você crê, aquilo que você fala, eu creio, que a nossa confissão de fé não se limite às paredes dessa igreja aqui, não. Que a nossa fé não seja apenas nos louvores que a gente canta aqui, mas que seja viva, como é o nosso Senhor, porque Ele vive, amém? Ele vive e vai voltar. Como Ele encontrará você, irmão? Seja ousado, como deve ser a igreja de Cristo, a pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho tem que sair da minha e da sua boca, como testemunhas, não populares como eles foram, mas testemunhas pela fé, naquilo que nós não vimos, mas temos certeza, pelo Espírito Santo de Deus, que já habita em mim e você. Verdades incontestáveis, ao ponto de eu e você dar a nossa própria vida por causa disso. Que começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, nós veremos logo em seguida, depois na Judéia e Samaria, e agora eu e você, nós temos que levar até os confins da terra. Meus irmãos, a missão foi dada, e em se tratando de quem nos deu, você tem outra escolha? Você tem que cumprir ela, irmão, e com louvor, se possível. Não tema homem, tema o Senhor, amém? Ele nos amou apesar de mim e de você, entregou o seu Filho, para que essa verdade incontestável na minha e na sua vida faça você abrir a sua boca e declarar o que Cristo já fez na sua vida. Que isso não seja um tabu, que isso não seja um muro, uma muralha intransponível, uma montanha na sua vida. Não! Aproveite as oportunidades todos os dias que Deus dá, de você falar de Cristo com as pessoas. As pessoas estão morrendo, pessoas próximas, familiares, amigos, parentes, morrendo e indo para o inferno, porque da sua boca só sai silêncio. Não, irmão, temos que mudar isso. Essa é a missão que foi dada a mim e a você, dada por Deus. Nossa oração é que a gente cumpra isso, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Não se engane, é isso que Deus espera de mim e de você: obediência a Ele, amor a Cristo, obediência a Ele, aos mandamentos dele. E o último mandamento foi esse: vai pelo mundo todo e fala sobre essas verdades incontestáveis. Amém? Que isso comece na sua casa, que isso comece no seu bairro, no seu trabalho, onde você anda, até os confins da terra. Que essa cidade de Queiroz seja impactada pelo poder verdadeiro do Evangelho, tendo a boca de vocês, a nossa boca como igreja, como testemunhas fiéis e verdadeiras do que Cristo já fez por nós. Amém? Abaixa a cabeça.